Por gentileza, coloque a mão no coração. Vamos falar com o Senhor neste momento, nessa noite. Deus querido, que privilégio, Senhor, é estar aqui na sua casa, na sua presença, glorificando o Senhor, meu Pai, adorando o seu santo nome, tendo a oportunidade, Senhor, de mudar a nossa vida através das boas decisões, das boas escolhas, meu Pai, obedecendo a sua vontade, a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio. Quantos, meu Pai, que infelizmente não conheceram ainda o privilégio, Senhor, de ter o Senhor em sua vida. E graças, meu Pai, à sua misericórdia, nós permitimos isso. O Senhor nos chamou e nós demos ouvidos. Mas quantas vezes, meu Pai, que o Senhor chama por pessoas e nós estamos ignorando. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque é graças à sua misericórdia que estamos aqui. Quantos, meu Deus, que talvez nem vivos estaria se não fosse pela sua misericórdia. Estariam nas drogas, estariam na prostituição, estariam numa cama, Senhor. Estariam num presídio, estariam num quarto escuro, mas decidiram te buscar, decidiram ir para a luz. Decidiram, meu Deus, sair das trevas e ir para a luz, olhar para o Senhor, olhar para o alto, e não mais olhar para baixo, mais para os problemas, para as circunstâncias, mas ficar com a sua palavra, Senhor. Mas ainda há tantas coisas que nós precisamos fazer, tantos rompimentos, meu Pai, que nós precisamos ainda estabelecer na nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Derrama graça, unção sobre nós. Nos ajuda, meu Pai, a te conhecer cada vez mais, porque à medida que vamos te conhecendo, nós vamos também nos conhecendo, Senhor. Quanta cegueira, Senhor. Quanta cegueira que nós ainda podemos estar vivendo e nós não percebemos. Nos ajuda a enxergar, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira tudo aquilo, meu Pai, que atrapalha, que nos deixa vagarosos, meu Pai. O pecado que nos rodeia, que nos deixa lentos, que deixe o progresso, meu Deus, cada vez mais distante, que cada um tome decisões, meu Deus, nessa noite, decisão de mudanças radicais, Senhor, de te ouvir, de ouvir a sua palavra, e ouvir a sua palavra é obedecer a sua palavra. Podemos muito bem assistir cultos e ouvir programas, e nada mudar, Senhor, porque não é simplesmente por participar de alguma coisa, mas é por entender com revelação, Senhor, com revelação para a nossa vida, não ouvir a palavra para dizer o que o outro deveria mudar, mas ouvir a palavra e trazer totalmente para nós, para o que eu preciso mudar, não porque eu acho, não, mas porque eu entendi, é a certeza, é uma convicção, a sua palavra é a verdade. Enquanto nós acreditarmos em mentiras, meu Pai, nós não vamos mudar. Enquanto nós apresentarmos motivos, nós não vamos mudar. Enquanto nós encontrarmos culpados, nós não vamos mudar, Senhor. E nós não queremos isso, porque essa é a receita de perder tempo, é a receita do fracasso. Quando nós não queremos lidar com uma coisa, nós encontramos um motivo, uma mentira para nós nos sentirmos bem. Mas as coisas estão acontecendo. E o Senhor não tem isso para nós, Senhor. Nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e que o Senhor veio para nos dar uma vida abundante, uma vida plena. Então, se há algo, Senhor, que nós ainda estamos sendo roubados, isso não provém do Senhor, porque a vida que o Senhor tem para nós são os pensamentos de bênção, de paz, de mudança, de restauração. O Senhor tem um fim poderoso para cada um de nós, Senhor. Então, qualquer coisa diferente disso está contra a sua palavra. E nós sabemos que o erro nunca está no Senhor, está em nós. Se algo não está acontecendo, meu Pai, é porque princípios não estão sendo obedecidos. Então nos ajuda a enxergar, nos ajuda a obedecer, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo que temos recebido, Senhor. Nesse propósito tão forte, nessas palavras tão abençoadas, meu Pai, que nós temos ouvido todos os dias, nos cultos, na igreja, nos programas, palavras que têm tocado profundamente a cada coração, Senhor, que o Senhor nos ajude. Se falhamos, pecamos ou fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo,
Tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa. Abençoa o seu povo, abençoa cada um que está aqui conosco, cada um que está nas igrejas, meu Pai, cada um que está à distância pela transmissão, que o Senhor possa alcançá-las, meu Deus, com uma palavra viva, uma palavra de transformação, uma palavra que vem para dividir, Senhor, o antes e o depois, a alma do espírito, a fé das emoções, a fé das circunstâncias, Senhor. Que a sua palavra venha e nos divida, Senhor, e que cada um saia aqui com decisões, porque todos os dias, meu Pai, nós tomamos milhares de decisões e nem percebemos. Então essa é uma noite de decisões, meu Pai, uma noite poderosa, a oportunidade que nós temos. Fala profundamente aos corações, abençoa os casais, abençoa as famílias, abençoa as crianças, os jovens, meu Pai, abençoa aqueles que buscam por um familiar, que estão aqui muitas vezes sozinhos, Senhor, abençoa aqueles que estão em casa, e muitas vezes são criticados, oprimidos, meu Deus, por familiares que criticam. Que essa pessoa venha ser a luz, meu Pai, que essa pessoa venha mostrar a diferença, que pessoas, meu Pai, que um dia criticaram ela, venham se aconselhar nela, Senhor, venham pedir ajuda a ela, para que fique evidente, Senhor, a diferença daquele que te busca, daquele que te serve e daquele que não serve. Eu te peço, Senhor, abençoa essa noite, abençoa tudo que nós formos fazer, o nosso projeto Casa Firme, nos ajude em tudo, meu Pai, nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, nós te amamos e desde já te agradecemos, porque temos a certeza que sairemos daqui muito mais abençoados e poderosos do que quando chegamos. Vamos terminar o nosso dia muito melhor do que quando começamos, e temos a certeza que um dia após o outro será assim. Amanhã será melhor do que hoje, e assim viveremos um ano melhor do que o outro, para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Graças a Deus, diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo, está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus. Amém, pessoal? Amém. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos vocês, boa noite ao pessoal da transmissão, que Deus abençoe a todos, viu? Graças a Deus. Diga comigo, por gentileza, você pode imaginar a sua vitória agora? Às vezes você está passando por situações, problemas, circunstâncias, e talvez essa seja uma dificuldade de imaginar como, qual vai ser o caminho, quanto tempo vai levar, vai passar, um dia eu vou passar por isso, um dia isso vai acabar. São coisas que acontecem, que a gente é atacado. E muitas pessoas vivem como se os acontecimentos externos é que definissem a nossa vida. Mas a nossa vida é dirigida pelas forças interiores. Fala comigo, por gentileza. A minha vida é dirigida por forças interiores. A sua vida, a minha vida, não é dirigida pelas as nossas circunstâncias. Ela não é comandada pelas circunstâncias externas, ela é comandada pelas forças internas. Aqui em Provérbios 23, 7 diz assim, diga comigo, por favor. Porque, como imaginou, na sua alma, assim é. Como nós imaginamos, na nossa alma, a alma tem a ver com sentimentos, aquilo que nós alimentamos, assim acontecerá. Padrões, fala comigo, padrões. Nós carregamos ao longo da vida inúmeros padrões, muitos errados, outros certos, mas tudo são padrões. O padrão de olhar para as circunstâncias, o padrão de falar mal do cônjuge, o padrão de falar do problema, o padrão de falar sobre doenças, o padrão de aceitar as coisas, aceitar diagnósticos. Isso leva a pessoa a simplesmente viver uma vida sem sentido,
Porque ela está sempre sendo guiada por alguma força externa. E ela deixa aquela força externa comandar a alma dela, a emoção dela, a crença dela. E muitos estão se matando, se sabotando, destruindo relacionamentos, porque caem nessas armadilhas do diabo, usando a sua boca para o mal, atraindo mais peso, mais maldição. Quantas que, a gente já viu isso em relação a mulheres, que ficavam falando para as amigas, inclusive amigas solteiras, só falando mal do marido. E aquela mulher que estava solteira começou a se interessar, já que ele é tão ruim assim. Eu não vejo tanto defeito nele assim. E uma coisa que às vezes na imaturidade a pessoa está falando, ela está abrindo uma porta para uma outra situação, para um outro problema. Porque uma está desprezando e a outra pode querer o que está desprezando. Porque aquela frase que a gente sempre fala, tudo aquilo que eu desprezo, eu vou perder. Então, se eu não vejo bênção nas coisas, eu acabo perdendo essas coisas. E nós somos resultado, fala comigo, nós somos, vamos falar melhor, eu sou o resultado de influências. E nós temos que analisar essas influências. Quais as nossas influências? Nós temos tomado decisões baseado em quais influências? Eu já lembrei aqui algumas vezes daquele comercial estúpido, do Boticário, que mostrou uma cena, parece que era real, uma cena de divórcio. Fizeram um comercial de divórcio. Quem já viu esse comercial? Então botou lá aqueles casais, naquela situação, ninguém casa para separar. Mas a gente vê como que pessoas que não têm uma identidade, elas acabam vendo beleza numa tragédia. Porque aqueles homens estavam lá, aquelas mulheres estavam lá, mas durante o tempo que eles estiveram juntos, um não fez o que deveria ter feito. Aí, no final das contas, lá, quando tem que ir lá no advogado, assinar lá o divórcio, a pessoa aparece toda produzida, toda bonita, sabe? E fica aquela imagem, aquela estupidez, aquela coisa sem identidade. Olha, o que perdeu? Pois é, todo mundo está perdendo nessa. Todo mundo perdeu. A gente vê os homens sem identidade, fracos, porque foi deixando entrar, foi parando de ter aquelas influências. Você vê que os mais velhos, os de 30, 40 anos, ainda têm aquela memória daqueles filmes, do Rock, do Rambo, de filmes do Chuck Norris, de uma série de homens que iam para as batalhas, que iam para as situações, que desafiavam o perigo, que iam proteger suas famílias, e com o tempo isso foi sendo trabalhado, e muitos foram se acomodando, se acovardando, não sabendo mais como lidar. Aí não sabe lidar porque tudo está assediando, mas depois o cara fica com medo porque fala que está assediando, ele se recua e fala não tem atitude, aí fica essa bagunça. Por quê? Influências. Nesse mundo complicado que a gente tem vivido, de lacração, a gente vê aí milhões de pessoas sem identidade, querendo se parecer, fracas, inseguras, querendo ser aceitas em algum lugar, por algum tipo de tribo, alguma coisa que ela nem sabe muitas vezes o que está falando. Às vezes a gente vê situações da pessoa defendendo bandeiras, que vinha pessoas questionar ela não sabia, ela só era o papagaio lá, que só repetia frases feitas, mas não tinha profundidade nenhuma, não sabia do que estava falando, não conhecia o que estava falando. Pessoas perdidas, influências. Influência de rede social, de amizades, de padrões colocados pelos pais. E muitos vão vivendo assim. Vão vivendo um casamento disfuncional. Muitas vezes até por ficar ouvindo pessoas frustradas, com casamentos destruídos,
com situações acontecendo nessa área, como a gente já teve a fase, né, das pessoas que começaram a lidar com certos diagnósticos médicos como se fosse um privilégio. Doenças, síndromes, divórcios, colocando como se fosse uma vantagem, não ter filhos, como se fosse uma vantagem. Você sabe do que eu estou falando. As influências vão entrando. Então, pessoas frustradas, querendo que outros acreditem que é bom ser mais um frustrado. E aí, como a gente falou na semana passada, né, que a pessoa hoje em dia, se quiser ser um rebelde, é só ela falar que ela é hétero, que ela quer uma família e que ela é honesta, que ela não bebe, não fuma, não usa drogas. Essa daí é o revolucionário. É a pessoa diferente. Porque tudo é feito para parecer essa massa. E é o que a gente sempre pergunta. Se a Bíblia está tão desatualizada assim, por que a gente olhando para o mundo, a gente vê que essa receita aí parece que não está dando certo também não. Não é verdade? A receita do mundo está funcionando, pessoal? Não. Então, acho que o problema não está aí na Bíblia, o problema está aí na receita. Se é tão bom aí, por que não está funcionando? Então, tudo é influência. Influências erradas. Por outro lado, você já não percebeu como é que você fica ousado, corajoso, quando você recebe a palavra de Deus? Sim ou não, pessoal? Não muda, não é totalmente diferente, o oposto? Sim ou não? Influências. Quais têm sido as nossas influências? A influência correta me leva a pensamentos corretos, e pensamentos corretos me levam a hábitos corretos. Assim como imaginou na sua alma, assim é. Então você imagina, você sente certo, você tem uma alma em paz, uma alma segura, você confia na palavra de Deus, então assim é, assim acontece. Então a gente aprende com isso algo muito importante, que a gente já sabe. A nossa mente não pode ficar livre. Fala, minha mente não pode ficar livre. Eu preciso pensar na coisa certa. Mas isso parece tão óbvio, né? Não tem que pensar na coisa certa mesmo? Mas a gente passa uma vida inteira pensando coisas erradas, vivendo coisas erradas e, consequentemente, fazendo coisas erradas. Então a gente não pode, a gente tem que tomar uma decisão de uma vez por todas. A minha mente não pode ficar solta. Fala comigo, a mente é um campo. A sua mente é um campo. Então a gente pode plantar nesse campo tanto um alimento saudável, uma semente boa que vai produzir um fruto maravilhoso, como a gente pode plantar veneno. Você pode plantar trigo e você pode plantar drogas, pode plantar maconha. A terra liga para o tipo de semente que você joga nela? Sim ou não? Ela simplesmente fala, produz. Ela só vai produzir. Ela não liga a semente que você usa. A sua mente é um campo, é uma terra. E se você lança boa semente, vai frutificar a coisa certa. Se você lança a coisa errada, você vai produzir veneno para você. Você vai comer desse fruto, desse veneno. Então a terra não está nem aí. Eu estou jogando, vai produzir. Então o que eu deixo entrar vai determinar a minha vida. Fala comigo, eu sou o resultado dos meus pensamentos. E os meus pensamentos são resultado do que eu acredito, das minhas crenças. A gente conhece aquele famoso provérbio, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então tome cuidado, muita atenção àquilo que você está pensando, porque a sua vida vai ser dirigida por eles. Na história, a gente vê muitas teorias, muitos pensadores, de milhares de anos, na Bíblia, os gregos, sempre cada fase teve um pensador. E cada um tinha
uma linha de raciocínio. Muitas delas divergentes, né, uma com a outra. Mas uma coisa que todos esses pensadores concordam é que nós somos o que nós acreditamos. Todos eles quiseram incutir uma ideia deles. Ou seja, aquilo que eles acreditavam, com os argumentos que eles acreditavam, para que aquelas pessoas também pudessem seguir aquela ideologia, aquela doutrina, aquela teoria. Então, todos os pensadores podem divergir sobre muitas coisas, mas uma coisa que todos eles concordam é que nós somos aquilo que nós acreditamos. Então, tudo na nossa vida, tudo na minha vida é baseado naquilo que eu acredito. Então, eu te pergunto, o que é que fez com que os improváveis da palavra, esses homens e essas mulheres da palavra, o que fez com que essas pessoas fossem essas pessoas incríveis que nós falamos até hoje e admiramos? O que elas fizeram de tão diferente? Fizeram coisas impossíveis. Alguém se arrisca? Hã? Exatamente. Fizeram coisas impossíveis, eram os improváveis, eles fizeram coisas extraordinárias. Fala comigo, porque eles acreditaram que era possível. Então todo mundo diz que era impossível, mas por que nós falamos deles? Porque eles acreditaram que era possível. Essa é a diferença. Nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos. Se eu acredito que é impossível, eu não vou nem lutar, eu não venho nem sonhar, não vou nem perseguir aquilo, mas se eu acredito que é possível, como disse Jesus aqui em Marcos 9, 23, diga comigo, se podes, disse Jesus. Fala comigo, tudo é possível. Termina, por favor. De novo, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. E a pergunta é essa: eu creio? Você crê? Tudo é possível se eu crer. E a gente sabe, esse versículo é famosíssimo. A gente sabe dizer, mas muitas vezes nós não agimos de acordo com aquilo que nós falamos. Então a gente até repete, até pode declarar, tudo é possível àquele que crê. Mas aí eu tenho que analisar se eu tenho agido de acordo com uma pessoa que crê. Porque quando eu não creio, é o que nós falamos no comecinho, eu vou ser guiado pelas minhas circunstâncias. Então eu vou acreditar nas síndromes, eu vou acreditar nos diagnósticos, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar desequilibrado. E Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você vê Jesus ansioso na palavra? Não, quem que vivia ansioso? Os discípulos. Vocês estão tímidos, gente. Pode falar, não vou brigar. Quem que vivia ansioso? Viu? Vocês estão mais seguros agora. Eles ficavam preocupados. E o Senhor explicava, calma, está tudo certo, vai resolver. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a gente vive num tempo, no século, na verdade, né? No século da ansiedade. Antigamente o pessoal falava muito aí de doença do coração, né? Depois de depressão. Hoje em dia se fala só disso, de ansiedade. Todo mundo medicado, todo mundo cheio de síndromes. Nós vivemos na década da ansiedade. E muitas pessoas evitam falar as verdades. E acabam contribuindo com a fraqueza das pessoas. Por quê? Porque tudo ofende. É uma fraqueza insuportável. Toda a pessoa ficou ofendida. Se a gente vai para a palavra, a mulher cananeia foi chamada de quê? Vocês lembram? De cachorra. O Pedro foi chamado de quê? Quem lembra? De Satanás. Afasta de mim, Satanás. Imagina, se fosse hoje em dia, alguém fala, sai daqui, Satanás.
Sai daqui, sua cachorra. Não ia ficar complicado? Então, e o Pedro podia ter falado assim, me chamou de Satanás, aí ficou ofendidinho, eu que vou entregar Jesus agora. Ele vai ver, agora eu que vou entregar ele. Onde já se viu me chamar de Satanás? Mas ele foi resiliente. Ele não fez isso. Ele quis mudar. Ele errou, ele negou Jesus, ele viu que ele era fraco, que ele era impulsivo, que ele falava mais do que deveria, mas ele ficou lá. Ficou lá. Mesmo achando que não era para ele continuou lá. Tanto que o Senhor falou, avise os discípulos e a Pedro. Avisa o Pedro também, porque o Pedro está lá, mas às vezes ele acha que não é mais para ele, que ele perdeu a chance dele, mas não, ele estava lá. Ele não foi embora, ele não sumiu, ele não abandonou tudo. Ele continuou lá. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Todas as pessoas ofendem. Esses dias, apareceu para mim naqueles comerciais antes dos vídeos, até que eu comentei com a minha mãe, o tipo de coisa, né, que as pessoas não lutam mais. Infelizmente, muitas não lutam as boas lutas. Lutam as guerras erradas. Então, veio um comercial falando lá da mulher que tinha 2 filhos, os 2 filhos eram doentes, mas que assim, graças a Deus que tem o plano, e isso é antigo. Falava isso para minha mãe, fique feliz porque tem remédio. E vem com aquele comercial e tudo clarinho, tudo bonitinho, tudo limpinho, e aquela voz daquela mãe super suave, e as pessoas vão ouvindo aquilo, e vai massageando aquela coisa, é verdade, eu não sou o único, nossa, é verdade, eu tenho que aceitar, é uma fatalidade, é uma coisa assim, nossa, que a gente não tem controle. E a gente vê os relacionamentos se destruindo. As pessoas não falam o que tem que falar para acertar as coisas, mas falam as coisas erradas para ofender, para magoar, sabe? Quando tudo é uma contradição, tudo é invertido. As pessoas vão lá, elas não tratam o que tem que tratar. Como minha mãe falou uma vez, né? Que ela brinca, né? E ela é verdade, né? Que ela é muito positiva, né? Que teve uma situação que o Fer estava chateado que ele foi na escola e ele estava gordinho e o pessoal ficou chamando ele de rolha de poço, de gordo e tal. Mas você está gordo mesmo? Ai, não pode falar, vai traumatizar o menino. Vai traumatizar se não falar a verdade. Não, meu filho, você está magrinho, você está em forma, você está perfeito. Você está tudo o que tem que ser, meu filho. Ele está olhando para o espelho lá. Com quem que ele fica? Com os amigos da escola ou ele cai na realidade? Vamos trabalhar isso daqui então. Vamos tratar essa situação. Igual quando você está num relacionamento. A pessoa para ofender, para criticar, ela é boa, ela não perde uma oportunidade. Mas para ir lá, para chamar, para equilibrar as coisas, para quebrar a barreira, muitas vezes não quer tratar. Tudo vai ofender. Tudo vai dar problema. Em vez de falar para o filho, filho, vamos resolver isso, botar os limites, fazer o que tem que fazer. Não, vai traumatizar, vão levar no psicólogo, sabe? Tudo invertido. Então as pessoas, elas negam aquilo que precisa ser mudado e ela aceita tudo de ruim que as circunstâncias mostram. Esses tempos atrás, estava falando muito nessa palavra, né? A pessoa negacionista. A pessoa mais negacionista que eu conheço é minha mãe. Porque ela negou quando disseram que eu teria que tomar o remédio. Ela negou as sentenças quando disseram que eu perderia o meu braço. Ela negou os diagnósticos que meu irmão teria que tomar remédio para o foco, para a concentração. Ela negou que não entraria na faculdade, que ele não faria faculdade. Então, essa é a pessoa mais negacionista que eu conheço. E a gente precisa ser negacionista para essas coisas. A gente precisa ser negacionista em relação a toda sentença de derrota
que nós recebemos todos os dias. Fala comigo, eu preciso negar toda sentença de derrota que eu recebo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós somos atacados. Todos os dias nós somos atacados. A bispa falou recentemente que uma pessoa ela pode ficar 3 semanas sem alimento. Ela pode ficar 3 dias sem água. Ela pode ficar 3 minutos sem ar. Mas ela não consegue ficar 3 segundos sem pensar. Você já parou para pensar nisso? 3 segundos. Você pode ficar 3 semanas sem comer, mas você não consegue ficar sem pensar por 3 segundos. Só de falar para você não pensar, você pensa em alguma coisa. Ou seja, nós somos sim atacados todos os dias, porque durante todo o dia você toma milhares de decisões. Decisões de orar, decisões de buscar, decisões de brigar, decisões de lutar, decisões de desistir, decisões de se levantar na fé, decisões de se entregar, decisões. Todo o tempo nós somos atacados. E o que é que nós temos feito? Nós somos guiados pelas forças externas ou pelas forças internas. Você tem buscado esse fortalecimento interno? Você tem feito o que de diferente nesses 52 dias para que você se fortaleça de forma poderosa? Eu tive o privilégio, nessas semanas de férias das crianças, devido às questões da igreja, eu consegui apenas 2 dias. Eu dei aula para as crianças e para os adolescentes 2 dias. E a gente chega lá querendo ensinar alguma coisa que a gente sai aprendendo muitas coisas. Então são privilégios que a gente tem. E falando com aquelas crianças, aqueles jovens, conversando com eles sobre os medos que eles tinham, elas foram soltando situações que a conclusão que nós chegamos é que todos aqueles medos vieram por atitudes imaturas dos pais. E eu perguntei para elas os medos. Aí teve uma delas, né? A gente chega lá e fala assim, qual é o seu medo? Aí um vai falando, outro vai falando. Aí vem o pequenininho, o Mateuzinho, e vira para mim, qual o seu medo? Boa, me pegou. Verdade. Então a gente chega querendo passar coisas e a gente sai aprendendo coisas. E o nosso medo, infelizmente muitas delas falam, né? Medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo de ser esquecido, medo de não ser relevante. E de onde vem isso? Pais que brigam muito, ele fica inseguro, ele não sabe se os pais vão separar. Famílias de briga, pessoas desequilibradas perto dela, ela fica insegura. Às vezes quer falar, não deixa falar, medo de não ser relevante. Então, quantas coisas que nós vamos colocando nas crianças e a gente acha que está tudo bem. E elas vão crescendo cheias de coisas. Assim como imaginou na sua alma, assim é as emoções. Meus pais, será que eles vão separar? Porque eu conheço meu coleguinha, eu conheço o amiguinho que está vivendo assim. Aí começa a dar trabalho, fica agitado. Situações na escola, aí tem que mandar para o psicólogo, aí liga para a mãe, eu não sei o que está acontecendo. Ah, está com alguma síndrome, vamos dar um remedinho. Tudo de fora, tudo externo. O que vão resolver para mim? Qual o médico que vai resolver? Qual o remédio que vai resolver? Ah, vão deixar mais tempo na escola, vão botar mais um curso. E a criança está crescendo. Está crescendo. E aquelas coisas não são tratadas. Então, se nós não despertarmos, pessoal, o estrago que a gente vai causando é devastador.
A gente já vê uma geração bem destruída já. Mas a gente tem que corrigir agora. A gente vai corrigir, tem que corrigir agora. E os pais precisam fazer a parte deles. Os homens têm que se posicionar. As mulheres precisam se posicionar. Não adianta ficar orando para o filho, ungindo o filho, trazendo para o Manaim, se os pais estão estragando. Se o pai é desequilibrado, se a mãe é desequilibrada, se não há respeito, se é uma casa de gritaria, se é uma casa de palavrão, se é uma casa que ninguém vê o outro orar, mas vê todo mundo assistindo novela, que vê lá o pai no futebol, a mãe assistindo o programa tal, ninguém está junto, não come junto, está cada um num celular, cada um num cômodo, fazendo cada um uma coisa. O que vai sobrar? Vai sobrar o quê? Vai sobrar o youtuber lá, ensinando a fazer coisa errada, o professor influenciando para fazer a coisa errada, o amiguinho fazendo proposta para fazer coisa errada. Por quê? Porque em casa não tem exemplo. Os filhos não querem a fé dos pais. Os filhos não querem o casamento dos pais. As filhas não querem um homem como pai, os meninos não querem uma mãe, uma esposa como a mãe. Por quê? Falta de exemplo. Passando a coisa errada. Mas graças a Deus, quando também era perguntado sobre exemplos de fé, às vezes lembrava do pai, às vezes lembrava de uma avó, de uma mãe, infelizmente não todos, que falavam, eu trouxe para a igreja, e foi através dela que eu vim para a igreja, não, porque o meu pai lê comigo a palavra, não, e minha mãe está comigo lá no cultinho, graças a Deus. Mas esses medos não vieram do além, vieram de falhas desses pais. Então, ao invés de nós termos tantos medos e coisas, a gente tem que ter medo de nós não sermos a pessoa que Deus nos criou para ser. Fala, eu tenho que ter medo de não ser a pessoa que Deus me criou para ser. Ou seja, uma pessoa forte, uma pessoa impactante, uma pessoa resiliente, uma pessoa marcante, uma pessoa feliz, uma pessoa vencedora. É isso que Deus nos criou para ser. Pessoas extraordinárias. Porque muitas vezes os pais ficam lá com palavras negativas, com brigas, com falta de testemunho. Então tem que falar a verdade, tem que corrigir, mas com equilíbrio. Também elogiar os pontos bons, elogiar os pontos positivos, senão a pessoa se sente um lixo, não serve para nada, só tudo está errado, só sabe gritar, só sabe responder mal, só sabe ter uma atitude estúpida. Não, a gente precisa acordar para isso, estimular a força, o enfrentamento das coisas, a coragem. Não, meu filho, você vai fazer, você dá conta, você é inteligente, você é capacitado, você é tão criativo, você é forte. Mas não, tudo está com medo de morrer, parece. Se cai, meu Deus, pega ele. Não, deu um espirrinho, deu uma tossezinha, vamos levar para o hospital. Fica lá 4 horas para sair com nada, porque o médico ainda pega a receita no Google. Sabe, precisa estimular para a coisa certa. Para ser forte. Fala a verdade, vamos corrigir isso. Não posso falar, porque vai ofender. Aprenda a falar, poxa. Aprenda a conversar, aprenda a explicar, tenha tempo, paciência, olha nos olhos. Vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Por que tantos travamentos na nossa vida, pessoal? Está na cabeça. Por que a gente chega com tanta trava? Cabeça. Porque tudo é uma fé, tudo é um tipo de fé. Então, se a gente se preocupa, se você é aquele tipo de pessoa que está muito presa a dinheiro e fica lá preocupada, não sai daquela coisa, o que vai atrair para a sua vida? Aquela pressão, aquela escassez. Se você é uma pessoa que tinha ainda problemas de relacionamento, problemas no casamento, o que isso acontece? Seu foco está só para aquilo. O que acontece?
você vai se sabotar. Cedo ou tarde você se sabota, porque o seu foco está naquilo. O seu foco está no dinheiro, o seu foco está no casamento, está no relacionamento. E o que a gente aprende com a palavra? Tudo aqui a gente justifica na palavra, fundamenta na palavra. Que o Jó falou, o que eu temia veio sobre mim. O que eu temia aconteceu, porque eu vou atrair aquele espírito. Seu espírito de derrota, de medo, eu vou atrair isso. Seu espírito de vitória, de coragem, eu vou atrair esse espírito. Então tudo é uma fé. Então eu preciso mudar a fé, esse é o problema, eu preciso mudar a fé. Olha aqui no Salmo 113, e o 7 e o 8. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Então ele levanta aquela pessoa que não se sente nada, se sente um lixo, ele levanta da onde, pessoal? Do pó, e coloca onde? Entre os príncipes, por cabeça. Por cabeça, ele tira. Às vezes você, eu não sei nada, não estudei nada, não consigo nada. Ele tira você, se você crê, dessa condição decadente, dessa condição que você acredita. Não é essa a sua realidade, não é isso que Deus tem para você. Mas é isso que nós acreditamos, vem uma fé. Eu acredito que não é para mim, não vai acontecer. Ele me tira daquele pó, do chão, e coloca com os príncipes. 1 Crônicas 29, 12, toda a riqueza e prosperidade vem de ti, tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes, fala comigo, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Fala comigo, muda a fé. Muda a visão, muda o espírito, muda os resultados. Mudam os resultados. Mas para isso eu preciso crer nisso. Toda a prosperidade, toda a riqueza vem do Senhor. E o Senhor governa sobre tudo com o seu poder e a sua força. E o Senhor pode tornar, o Senhor tira do pó, o Senhor tira do lixo, e o Senhor torna grande e forte qualquer pessoa. Então eu preciso acreditar nisso, eu preciso mudar essa fé, mudar essa visão, mudar esse espírito, e os meus resultados vão mudar também. Então quando nós falamos escreva, faça o seu propósito, coloque os detalhes, não coloca só a primeira linha, ou passa em branco, ou nem faz. É porque quando você crê, você registra aquilo. Quando você crê, você consegue visualizar aquilo. Quando você consegue visualizar aquilo, você tem um alvo para atingir. Você sabe onde o que você quer chegar. Você tem uma visão. Fala comigo, por favor. Eu preciso crer no que eu estou lendo. E o que a gente está lendo, pessoal? A palavra. A gente precisa acreditar em tudo isso que a gente está lendo, tudo isso que está botando aí para você. Eu tenho que acreditar, fala comigo, é para mim também. É para mim também. Não é só para o outro. É para mim também. O que Jesus falou? O que a gente leu aqui atrás? Em Marcos 9, 23, fala comigo, se podes, tudo é possível. Termina, por favor. Sabe que quando a gente fala isso, a gente põe aquele ponto final? Tudo é possível àquele que crê. Ponto. Acabou. Ou será que na minha cabeça eu falo, tudo é possível ao que crê, mas com o que eu ganho, com essa síndrome, com esse diagnóstico, com essa situação, nem adianta eu sonhar, nem adianta eu escrever, nem adianta eu declarar, não vai acontecer mesmo. Tudo é possível àquele que crê, eu tomo posse, está ligado? Mas a minha circunstância, mais o meu problema, mais o meu casamento, mais a minha situação, eu coloco o limite de novo. Eu não rompi. Eu continuo com o velho padrão. Então o que vai acontecer? Eu vou continuar atraindo aquilo que eu acredito. Tudo é possível que ele que crê, mas é só para o outro.
Porque para o outro foi mais fácil, para mim é mais difícil. A minha circunstância é mais complicada. Então não vou nem desenhar, não vou sonhar, não vou botar foto, não vou visualizar, não vou declarar aquela situação, porque já sabe, né? É complicado. Pela medicina, é assim que vai ser. Pela situação, pelo doutor fulano, pela circunstância, é isso que vai acontecer. Então, se é isso que vai acontecer, não tem nada o que pode ser feito. Se é isso que vai acontecer, eu desanimo, eu desisto, eu paro. Porque se eu não vejo, o que a gente falou agora há pouco? Todos os homens e mulheres, todos os heróis da palavra que fizeram coisas extraordinárias, fizeram o impossível, foi porque eles acreditaram que era possível. Mas para eles, para as outras pessoas, era impossível. E para aquelas pessoas foi impossível mesmo, não aconteceu na vida delas, mas para aqueles que nós lembramos todos os dias na palavra, enquanto todos disseram que era impossível, eles creram que era possível. Por isso nós falamos dessas pessoas, pessoal. Nós temos que guardar isso. Por que a gente fala dessas pessoas? Porque eles creram diferente das demais pessoas. Então nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos passar pelos processos. Processos. Quando a gente está vivendo uma situação, a gente não sabe quando que ela vai acabar. A gente não sabe como ela vai terminar. A gente não sabe o que Deus vai fazer para que aquilo seja revertido, porque você está num processo. Mas a gente não cabe a nós a ideia de imaginar como que eu vou sair dali. Eu simplesmente preciso confiar. Eu preciso crer no Senhor. Eu não tenho que perguntar por quê. A minha função é crer, é confiar. É confiar. Então, processos. Tem gente na igreja, pessoal, tem gente na igreja que quando chegou, a primeira doação que ela fez foi uma porta usada. E essas pessoas que um dia fizeram uma doação de uma porta usada, já foram capazes de pagar o aluguel da Taquari e em outro momento pagar todas as despesas da Taquari. Por quê? Como imaginou na sua alma, assim é. Ela não ficou pensando, meu Deus, como isso vai acontecer? Ela simplesmente creu e foi dando os passos todos os dias. Eu só tenho uma porta para doar, é isso que eu vou doar. Eu só tenho isso para fazer, é isso que eu vou fazer. Eu só tenho isso para contribuir, é com isso que eu vou contribuir. Eu não vou ficar, mas quando eu tiver, quando eu for, quando eu alcançar, quando eu chegar, eu nunca vou chegar, nunca vou ter, vai acontecer. Porque eu não estou passando pelos processos, eu não estou agindo todos os dias como se fosse. Quando tem pessoas que pela fé fazem ofertas como coluna, integral de uma situação, mas hoje ela não pode ser integral. Mas pela fé dela ela já está dando os passos de fé, ela já está fazendo uma porcentagem que seja mínima daquele ponto, daquele objetivo que ela quer. Mas ela está lá, plantando, ela tem um alvo, ela tem uma visão, ela imagina na sua alma, no seu coração, ela tem uma fé. Então o que é que nós temos imaginado? Será que nós temos olhado só para o pior? Será que nós temos olhado somente para as circunstâncias? Nós falamos no começo, o que dirige a minha vida não são as circunstâncias externas, mas as internas. São as circunstâncias, aquilo que eu acredito, aquilo que está dentro de mim. Será que isso está entrando como entendimento na sua vida? Sim ou não? A gente falou na semana passada, né, que a força, a vida que eu respondo algumas coisas, mostra aquilo que está dentro de mim. E, infelizmente, quando a gente vai para essa linha, muitas pessoas ficam tímidas.
Isso mostra que, infelizmente, não está entrando, pessoal. Então, esse entendimento precisa acontecer. A gente sempre vai ter coisas para mudar. A gente sempre vai ter um ritual errado, uma crença errada, coisas velhas, antigas, mas que muitas vezes a gente vem com uma carga tão pesada que a nossa mente fica impermeável. Ela não está entrando. A palavra está vindo, as direções estão vindo, mas ela sai olhando para as circunstâncias, está impermeável a cabeça. E eu vou viver à medida da minha fé. Então, essa palavra, palavras como essa, ela está à disposição de todos. Mas, infelizmente, acaba sendo para poucos. A gente vê na palavra um clássico exemplo, a gente vive lembrando deles. A gente pode falar de Josué e de Calebe. Todos eles tiveram a mesma origem. Todos eles saíram da escravidão. Todos eles nasceram como escravos. Foram criados como escravos, tinham uma vida de escravos. Mas eles quiseram sair. O resultado, o final deles foi diferente. Fala comigo, disposição. Em romper. Nós precisamos ter disposição em romper. Isso tem que entrar. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Fala comigo, quer a solução desse problema? Pare de falar dele. Fala, pare de falar dele. Ah, mas como assim? Vai cair do céu, vai acontecer do nada. Não, simplesmente o seu foco vai ser alinhado para a coisa certa. Você vai tirar toda aquela energia, aquelas palavras, aquele coração, aquele sentimento que está sendo depositado naquela circunstância, você vai tirar daquilo. Então a sua energia vai ser canalizada para a coisa certa. Então a gente precisa entender de uma vez por todas, chamar à existência aquela situação. Ah, mas não existe, mas eu chamo a existência. Eu acredito nisso, vai acontecer, não. Mano, se uma circunstância já está aqui na minha vida, e eu não consegui resolver ela, é o que a gente fala sempre, que Jesus explicou. Você não vai ganhar nada, você não vai mudar nada, não fica ansioso, você não muda nada, ficando preocupado, não dormindo, desequilibrando, descontando nas pessoas, você não vai mudar essa situação. A situação já está aí. E antes que ela se estabeleça, a gente precisa acordar e correr para Deus, para que aquilo seja resolvido, para que aquilo seja transformado, para que aquilo mude e se torne para a glória de Deus, como a história do cego de nascença. Os discípulos vieram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Nenhum nem outro. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então a gente fica muitas vezes tentando entender e perguntando, por que Deus? Por que na minha vida? Por que comigo? Não interessa. A gente tem que olhar com os olhos da fé para que o nome do Senhor, para que o poder do Senhor se manifestasse na minha vida. Simples assim, porque Deus, se eu creio na palavra que o diabo vem para roubar, matar e destruir, e o Senhor vem para que eu tivesse vida plena, vida abundante, obviamente Ele não vai ser glorificado na derrota, no divórcio, na separação, na doença do filho, na tragédia. Ele não está sendo glorificado com a derrota, com a miséria. Ele vai ser glorificado com a cura. Que é isso que aquele povo perdia tempo. Fizeram uma investigação, uma CPI para descobrir como assim, quem foi, o cara era cego mesmo. E eles estavam perdendo a vida deles. Olha a cura, rapaz. Olha a cura. Olha o que tinha acontecido, olha o milagre, o cara nunca enxergou, agora está enxergando. E o povo estava preocupado, mas como assim? Hoje não é o dia certo, quem foi esse cara? Como assim? Não é o homem de verdade? Não é? Ou seja, vem palavras tão poderosas para a gente focar na palavra e declarar a coisa certa e lutar com as armas espirituais, porque a nossa arma não é
contra pessoas, contra carne e sangue, mas contra os demônios, contra as crenças, contra os paradigmas, todas as influências malditas. Essa é a nossa guerra. E nós temos que nos levantar, chamar à existência aquilo que hoje, pelas circunstâncias, não existe, mas pela fé, pela força interna, pelas nossas circunstâncias internas, já é uma realidade. Olha aqui em Mateus 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então tudo que eu peço eu recebo, tudo que eu buscar, eu vou encontrar. E tudo, como a bispa sempre fala, tudo, fala comigo, tudo é tudo. Então nós temos pedido o quê? Nós temos buscado o quê? Será que a gente tem pedido morte? Pedido tragédias? Pedido para acontecer um problema? Será que a gente tem buscado o quê? Com essas brigas, com essas agressões, com essas ofensas, com essas palavras erradas, a gente tá buscando o quê? Busque e você vai encontrar. A gente está buscando o quê? Uma separação? A gente está buscando o quê? Uma tragédia acontecer? A gente está buscando o quê? Que os filhos cresçam e odeiem esses pais? Porque a gente está buscando, tudo que eu buscar eu vou encontrar. Eu estou buscando a coisa certa? Porque às vezes a gente pega a palavra aqui, não, vou buscar a vitória. Não, às vezes a gente está buscando a derrota mesmo. A gente está batendo na porta do perigo. A gente está batendo na porta de uma tragédia. A gente, vem problema, vem aqui na minha vida, piora mais a minha circunstância. Vem aqui, eu estou chamando, vem. Porque na minha vida nada dá certo. Porque essa pessoa não muda, porque agora vai acabar tudo. Opa, estou chamando o quê? Estou pedindo o quê para acontecer? Eu estou buscando a coisa errada. Ou será que nós estamos buscando as bênçãos, buscando as restaurações, buscando o crescimento, buscando um novo padrão na minha vida, não repetir os hábitos, os padrões da minha família? O que é? Peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então nós precisamos analisar isso. Quais portas nós temos batido? Quais portas? Faça para mim uma gentileza. Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento você faça algo que talvez você tivesse uma dificuldade em fazer. Eu quero que você tire os seus olhos dessas circunstâncias que você possa estar vivendo hoje. E eu quero que você imagine a sua vitória. Eu quero que você imagine como está o seu filho. Como está o seu casamento? Imagine, por exemplo, o seu cônjuge e você sorrindo, conversando, alegres. Imagine a sua família em volta da sua mesa. Imagine seu filho em casa, equilibrado, bem-sucedido. Imagine a sua vida profissional. Imagine a sua casa. Imagine aqueles detalhes, a cozinha que você gosta, o carro lá na sua garagem, a cor da sua casa, aquele sofá que você tinha visto, que você achou tão bonito quando você passou na loja. Imagina você indo para o trabalho dos seus sonhos. Imagina a roupa que você está vivendo, que você está usando.
É uma roupa social? É um vestidinho? É uma roupa mais tranquila? Faça isso, exercite isso. Qual roupa que você está usando? Como é que está o seu semblante? Está um semblante leve? Um semblante de sorriso? Um semblante de leveza? Como imaginou na sua alma, assim é. Como você imagina no seu coração, na sua fé, assim acontecerá. Imagina o seu casamento, vocês conversando, aquela casa de paz. Imagina aqueles detalhes. A única voz que o seu futuro ouve é a voz da sua semeadura. Qual é a semente que você vai plantar a partir de agora? Pode ser que às vezes você plantava uma boa semente, às vezes plantava uma semente ruim, mas aí você entendeu. Porque você tem uma visão, você está sonhando, você está visualizando, você tem um alvo. E como é que você vai alcançar aquele alvo? Como é que você vai alcançar aquele casamento abençoado com os dois sorrindo? Como é que você vai alcançar aquele relacionamento abençoado com seu filho? Com ele lá em casa, todo mundo conversando, abençoado? Como é que você vai alcançar aquele objetivo profissional de você sair com aquela roupa, você entrando no seu carro, você chegando naquela empresa? Como que você vai fazer? Quais as palavras que você tem que começar a usar para que isso se realize? Quais os hábitos que você precisa mudar para que isso aconteça? O que depende de você para que essa circunstância mude? Esquece o outro. Esquece o cônjuge, o filho, o amigo, o pai, a mãe. Não, esquece. O que depende de você? Porque tudo depende de nós. Porque só você pode mudar você. É simples assim. Só você pode mudar você, você não muda o outro. Então você muda você. E Deus te ajuda. E Deus muda circunstâncias. E Deus muda corações, porque você está plantando a boa semente. Sementes extraordinárias. Sua mente é um campo. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. E você não vai mais plantar nada ruim. Você entende que a semente mais poderosa é a semente da fé. E como nós falamos no comecinho, você pode imaginar sua vitória agora? Com seus olhos fechados. Se você crê, com seus olhos fechados, visualize a sua vitória agora. E diga para você mesmo, mexa a cabeça para você mesmo. Faça essa anuência para você. Você pode imaginar a sua vitória agora? Você pode. A nossa vida não é guiada pelas circunstâncias, pelas forças externas, é pelas forças internas, pelas decisões, pelos rompimentos, pelos padrões, pela fé, pelos exemplos corretos. Acredita nisso. Acredita que é para você. Acredita que quando a palavra diz que você é mais do que vencedor, é para você. Acredita que quando a palavra diz que você foi feito à imagem e semelhança do Senhor, que é para você mesmo. Que você tem um espírito forte, um espírito ousado, um espírito resiliente, um espírito corajoso. Que você foi feito para ser feliz. Que você foi feito para viver uma vida plena, de resultados poderosos, de um relacionamento abençoado, de filhos bem encaminhados, de ausência de necessidades.
de poder ajudar, de poder contribuir, de poder ajudar, ser generoso, de estar sempre por cima. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Esse é o projeto de Deus para o seu futuro e para o seu presente. Então, se o seu passado, você viveu coisas ruins, muita coisa a gente não tem culpa, mas a gente pode mudar a partir de agora. A gente não tem culpa do passado, mas a gente tem responsabilidade sobre o futuro e sobre o presente. Então você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Não é do além, não é do acaso, não. Nós temos sim a nossa responsabilidade. Nós podemos fazer muita coisa. Nós somos o nosso problema e nós somos também a nossa solução. Porque não depende de Deus. Deus quer fazer. Deus quer nos abençoar. Deus quer te colocar numa vida incrível. Mas nós precisamos crer nessa palavra. Pode abrir seus olhos, por favor. Você pode imaginar sua vitória agora? Amém. Fique em pé, por favor. Com seu propósito na mão. Com sua mente muito bem determinada, muito bem delimitada do que você quer e do que você não quer, do padrão que você aceita e do padrão que você não aceita. Que você nesse momento, que você se levante com unção, com poder, com autoridade, que você tome essa decisão nessa noite, de não voltar mais, e dar toda a atenção, colocar toda a sua energia na circunstância, porque você já entendeu, que olhar para essa circunstância não vai te fazer sair dela, mas olhar para o Senhor, isso sim vai me fazer sair dessa situação, porque quando eu mudo a minha fé, eu mudo os meus pensamentos, eu mudo a minha visão, eu vou mudar os meus resultados. Então nesse momento tome essa decisão, decida ser influenciado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, nós falamos, nos deixa fortes, nos deixa ousados, nos deixa resilientes, nos deixa corajosos. Então decida isso agora, eu não vou mais olhar para essa situação, porque a palavra me ensina isso, tenha cuidado com seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida por eles. Eu sei que eu sou o que eu acredito, eu sei que tudo é possível àquele que crê, então eu creio na mudança, eu creio na transformação. Abra sua boca agora e fale com o Senhor. Eu nunca mais, Senhor, vou deixar a minha mente ser um campo de tragédias, um campo de veneno, um campo de más notícias. Eu nunca mais vou permitir que as circunstâncias me dominem. Abra sua boca, fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor agora, não aceite diferente, não aceite pensamentos, negatividade, circunstâncias erradas, não aceite esse velho padrão. Tudo é possível àquele que crê, acredite na coisa certa e você vai viver a coisa certa. Abra sua boca, fale com o Senhor, não aceite diferente, em nome do Senhor Jesus, fale com Ele. São circunstâncias, doenças, diagnósticos, diga não, não aceito isso na minha vida, eu não aceito essa situação, eu não aceito esse problema, eu vou lutar com as armas da fé, eu vou usar as armas espirituais, então creia, eu vou viver a vida que Deus me fez para viver, uma vida poderosa, forte, impactante, vencedora. Essa é a vida que Deus tem para você, uma vida de vencedor. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Você pode mudar isso, com a ajuda do Senhor nós podemos mudar. Com a ajuda do Senhor nós podemos saltar muralhas, como diz a palavra. Então creia nisso, creia. Nós somos atacados todos os dias, e nós lutamos e resistimos todos os dias,
Resista. Resista. Resista aos pensamentos errados. Resista. Expulse essa dificuldade. Expulse essas palavras. Expulse essa negatividade. Não aceite isso mais na sua vida. Você é vencedor. Declare isso no mundo espiritual. Eu sou vencedor. Eu creio nisso, eu vou lidar com as coisas, eu vou falar a verdade, eu vou tratar as situações, eu não vou mais ficar convivendo com os problemas, eu não vou mais ficar convivendo com as situações, eu não aceito isso, eu não aceito diferente, eu não aceito diferente, eu sou mais do que vencedor, eu enxergo as minhas vitórias, eu enxergo os meus sonhos, eu enxergo a minha realidade totalmente transformada, em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, meu Pai, em conjunto, meu Pai, em um só clamor, em um só espírito, meu Pai, em uma só voz, meu Pai, declaramos, meu Pai, vitórias, restaurações, restituições, curas, uma renovação da mente, meu Pai, que a partir de hoje as mentes sejam renovadas, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, derrubar fortalezas, derruba, meu Pai, esses pensamentos de fracasso, pensamento de derrota, pensamento de desistência, pensamento, meu Pai, da reclamação, da murmuração, que todo espírito que se levantou, meu Pai, para dividir, para atrasar, meu Pai, todo demônio, meu Pai, de brigas, de contendas, meu Pai, espíritos, meu Pai, de autocomiseração, de vitimismo, do retrocesso, da doença, que a partir de hoje, meu Pai, venha cair por terra, meu Deus, e que sim, meu Deus, esta palavra, meu Pai, venha ter entrado com uma verdade absoluta, um novo comportamento, um novo espírito, uma nova visão, que a partir de hoje, meu Pai, nós venhamos nos revestir desta palavra, meu Pai, e que ela faça parte do nosso caráter, do nosso DNA, meu Pai, do nosso comportamento, dos nossos atos, meu Pai, dos nossos pensamentos, que a partir de hoje a nossa mente, meu Pai, esteja totalmente alinhada com a mente de Cristo, com a visão de Cristo, com o comportamento, com o modo de andar, com o modo de falar, com o modo de orar, meu Pai, que as restaurações, meu Pai, na nossa vida aconteça, meu Pai, de dentro para fora, que corações, meu Pai, sejam trocados, corações de pedra por corações de carne, corações humildes, corações obedientes, corações que ouvem, que prestam atenção, meu Pai, e obedecem, e comem, meu Pai, dos melhores frutos dessa terra. Sim, meu Deus, que cada palavra venha ser, meu Pai, confirmada, meu Pai, dentre nós, meu Pai, que as nossas palavras se confirmem, meu Pai, que cada palavra que está saindo, meu Pai, do fundo da nossa alma, meu Pai, ela venha, meu Pai, está mudando circunstâncias, situações, casamentos, financeiros. Sim, meu Pai, que filhos, meu Pai, a partir de hoje, meu Pai, sejam resgatados, que famílias sejam restauradas, que o Ministério Mudança de Vida seja marcado, meu Pai, com o melhor tempo, a melhor semana, o melhor mês, o melhor ano, meu Pai, que sim, meu Pai, esse ano do governo, meu Pai, nós venhamos governar todas as áreas da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós declaramos isso, meu Pai, profetizamos, Senhor, essa nova mentalidade, essa nova unção, que cada pessoa entenda e compreenda, Senhor, não há impossível diante de nós, não há situações que não possam ser mudadas, não há, Senhor, absolutamente nada que não possa, Senhor, acontecer. Então que dessa maneira ela venha se levantar agora, ela passe a olhar para a vida, ela passe a olhar para os resultados, ela passe, Senhor, a olhar para a realidade dela, olhar para a condição dela e entender que o Senhor tem garantido mudanças, o Senhor tem garantido vitórias, o Senhor tem garantido, meu Deus, uma realidade plena, uma realidade diferente. Então que agora, Senhor, ela compreenda isso, que
que essa capacidade, ela venha ser desenvolvida, venha ser estabelecida no teu povo, e haverá, Senhor, haverá grandes projetos, haverá grandes realizações, uma vez que nada é impossível para ela, então ela sonhará alto, uma vez que nada é impossível para ela, então, Senhor, ela criará projetos grandiosos, ela lutará, Senhor, por cada um desses sonhos, cada um desses projetos, ela irá em busca, Senhor, até mesmo porque ela sabe agora que o Senhor tem garantido, então ela pode sonhar, ela pode buscar, ela pode pedir, é possível o milagre dela, é possível, Senhor, a restauração da vida dela, é possível a mudança do casamento dela, não é impossível, Senhor, é completamente possível esse casamento restaurado, essa família restaurada, essa vida, Senhor, ela sendo transformada para a honra e a glória do Senhor. Então eu declaro a vitória, eu declaro a mudança, eu declaro, Senhor, oh meu Deus, a bênção do Senhor, a unção do Senhor sobre o nosso povo, e haverá, Senhor, essa grande reviravolta, essa grande mudança, aquilo que até hoje foi considerado impossível, aquilo que até hoje, Senhor, na cabeça dela, na visão dela não dava, não era possível, ela não conseguiria, essa ideia cai por terra, esse pensamento cai por terra, essa visão, Senhor, ela cai por terra agora, em o nome do Senhor Jesus, e eu declaro, Senhor, ela mudará a história, ela fará a diferença, ela verá, Senhor, aquilo que ela acreditou não ser possível, aquilo que ela acreditou não dar certo, aquilo que ela acreditou que não aconteceria um dia, eu declaro agora, ela verá acontecendo, ela verá sendo mudada, ela verá sendo transformada, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um, Senhor, e declaro a mudança, a transformação, o impossível acontecendo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, por favor. Eu quero que você saia daqui com a sua vida, realmente com você acreditando realmente nessa palavra. Eu quero que os obreiros observem, ainda tem algumas poucas pessoas que ainda continuam sem força para orar. Se você quer ajuda, levanta a sua mão, nós vamos orar agora. Os obreiros observem, tem gente com a mão levantada, e todos, por favor, coloque a mão na cabeça agora. Coloque a mão na sua cabeça. Eu quero que você repreenda agora em nome do Senhor Jesus. Espírito do inferno, opressão, peso, incredulidade, todo sentimento diabólico, de que isso tudo é uma bobagem, de que isso não vai mudar, porque a minha circunstância é diferente. Eu repreendo agora todo pensamento demoníaco, todo pensamento diabólico, todo pensamento de derrota, todo pensamento de fracasso, toda circunstância, todo olhar para o fracasso, todo olhar para a derrota, em nome de Jesus, todo espírito maldito, todo peso, toda circunstância que essa pessoa não tem força para orar, que ela não tem força para abrir a boca, para declarar, ela não tem força para declarar, quanto mais sonhar, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu agora, espírito maldito, espírito do inferno, você que não deixa essa pessoa falar, você que não deixa essa pessoa acreditar, você que não deixa essa pessoa sonhar, eu repreendo agora todo peso, toda opressão, toda crença diabólica, todo olhar para a circunstância, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pega todo o peso, todo o mal, toda opressão, em nome do Senhor Jesus. Tire a sua mão e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Fala: o sangue de Jesus tem poder sobre mim, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração, há poder nas minhas palavras, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha boca,
O sangue de Jesus tem poder sobre as minhas mãos. Onde eu toco é abençoado, o que eu falo é abençoado, onde eu coloco os meus pés é abençoado. Eu não vivo por circunstâncias, eu vivo pela fé. O justo vive pela fé. Eu não vou retroceder. Eu creio na palavra. Eu sonho com essa restauração. Eu sonho com essa imagem, com esse filme na minha cabeça, do meu casamento abençoado, dos meus filhos abençoados, da minha saúde abençoada, da minha vida profissional fluindo. Eu sonho, eu tenho esse filme na minha mente, e isso eu creio que já é uma realidade, porque assim como imaginou na minha alma, no meu coração, na minha mente, assim acontecerá, porque eu creio, eu atraio aquilo que eu creio, eu atraio aquilo que eu creio, e a partir de hoje, eu só vou atrair vida, eu só vou atrair bênção, eu só vou atrair vitórias para a minha vida, eu só vou atrair vitórias para a minha casa, eu só vou atrair vitórias para a minha empresa, só vou atrair vitórias para o meu casamento, só vou atrair vitórias para os meus filhos, só vou atrair vitórias para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e através da minha vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu creio. Obrigado, Senhor, porque eu creio nessa mudança. Eu creio nessa vitória. Eu creio nessa restauração. Eu creio nesse rompimento. Eu creio, meu Pai, nessa palavra. Eu creio na mudança. Eu creio, meu Deus, que eu não sei qual a situação, como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não sei como, mas eu sei quem vai fazer. Não importa como vai acontecer, importa quem está comigo, importa quem está comigo, importa quem está comigo, porque o Senhor diz: eu estarei com você. E se Deus está comigo, não tenho que temer. Se Deus está comigo, não tenho que dar errado. Se Deus está comigo, já deu certo. Se Deus está comigo, vai acontecer, e já aconteceu, porque no mundo espiritual já é uma realidade, já é uma realidade. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nessas restaurações, Senhor. Eu creio que esses 52 dias tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu creio que esses 52 dias tem sido uma mudança da minha vida. Eu sempre lembrarei, ficará marcado os 52 dias de 2023 como um ano de mudança, como o propósito de mudança da minha vida, como a transformação de circunstâncias, o rompimento de paradigmas, padrões errados, padrões malditos, padrões velhos, e o estabelecimento de um padrão elevado, um padrão de excelência, um padrão de riqueza, um padrão de alegria, um padrão de vitória, um padrão de prosperidade. É isso que eu creio, Senhor, é isso que eu creio, é isso que acontecerá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós cremos, Senhor, nesses rompimentos que são fundamentais para a nossa vida, Senhor. O Senhor quer um povo forte, está à disposição de todos nós, meu Pai, e que cada um, Senhor, tenha tomado posse disso nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós cremos nas mudanças, cremos nos testemunhos, cremos, meu Pai, que ninguém vai retroceder, porque a sua palavra diz: o Senhor não se alegra desses, meu Pai, que retrocedem, mas naqueles que seguem em frente, naqueles que confiam, naqueles que mudam cada dia um pouquinho mais para agradar o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém. Amém.